Boa tarde, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Nonato Bittencourt, da igreja aqui do Largo dos Santos, do Ministério do Tempo Central, que tem como pastor, presidente, o pastor Antônio José. Nesta tarde venho pedir permissão para entrar em vossos lares para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, através dessa primeira live que nós estamos fazendo da EBD. Quero nesta oportunidade agradecer aos irmãos, a minha esposa, a Leila, que está aqui contribuindo com toda essa estrutura, também o irmão Josimar e também o nosso professor, que vai ser o ministrante dessa lição, o irmão Elivando. Também agradecer ao nosso pastor Israel, que de tão encarecidamente tem nos confiado esse trabalho. O tema desse trimestre fala da carta de Paulo à igreja de Éfeso, né? Que tem como tema a igreja eleita. E o título dessa lição de hoje, de número 6, do dia 10 de 5 de 2020, que diz a condição dos santos, dos gentis sem Deus. O texto áureo diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentis na carne e chamado incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11. A verdade prática fala que outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. A leitura bíblica em classe, que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, e também o livro de Romanos, capítulo 4, 12 e 14. Efésios, capítulo 11, diz: portanto, lembrai-vos de que vos, noutro tempo, eras gentis na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Que naquele tempo estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro no mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Irmãos, aqui nós começamos a primeira live, né? E a partir de agora, a nossa Escola Bíblica Dominical vai ser todos os sábados às 17 horas. E eu já passo agora para o nosso irmão Elivando, que é o professor dessa lição. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Eu quero de antemão falar aqui do tamanho da saudade que nós estamos dos irmãos, especialmente a classe de senhoras, senhores, a igreja lá da Areia Grossa, onde nós também, por último, estávamos ajudando, né? Nós estamos assim com o coração inchado de saudade, irmãos, né? Nós sabemos que aquilo que está acontecendo, nós primeiramente temos a confiança, a certeza que é tudo debaixo de um assunto maravilhoso, certo? Que fala da circuncisão. Então, irmãos, entrando na introdução da revista, da aula de hoje,
está dizendo o seguinte, na presente lição, e nós já estamos colocando à disposição, a Escola Bíblica Dominical tem essa versão digital da revista, certo? Quem ainda não possui, entre em contato com a administração da Escola Dominical, que ela vai ser disponível para os irmãos, certo? É importante que nós não percamos o foco do estudo da Palavra do Senhor. Então, na introdução da lição de hoje, fala, na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, eles estavam separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Também daqui está descrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Fazendo analogia, trazendo esses gentios, quem eram os gentios? Eram todos aqueles que não eram judeus, certo? Aqueles que não eram judeus, eles eram considerados os gentios. E agora a igreja em Éfeso, esses gentios, eles estavam em Éfeso com a confusão. Porque o que é que eles tinham antes de ensinamento? Apenas os filósofos gregos, certo? E dentro de uma religião politeísta em que não dava muito além do túmulo, né? Para eles o mundo, a vida terminava ali, com a morte. Depois não tinha mais nada a seguir. Então agora eles estão aqui. Aqui está Cristo, Paulo apresentando Cristo aos gentios em Efésios e dizendo que não, a vida continua após a morte. E Jesus Cristo é a própria testemunha disso, ele é a primazia dos mortos, ele ressuscitou dentre os mortos. Então isso já nos dá uma confiança, uma esperança que sim, após a morte, nós temos uma continuidade. Para esses gentios, lá em Éfeso estava ali a confusão. Agora, novos crentes, novos convertidos, e eles precisavam do ensinamento mais concreto da palavra do Evangelho. E aqui está Paulo escrevendo esta epístola. Lá no capítulo 2, ele já começa. Olha só a situação deles. Antes estavam sem Cristo. Nós, antes de conhecermos a Cristo, estávamos sem Ele, não estávamos do lado dele. Nós somos gentios, porque nós somos da nação de Israel, mas agora nós somos co-herdeiros de Cristo. Cristo nos fez herdeiros junto com Ele, porque nós fomos alcançados pelo Evangelho. Isso, nós éramos alienados quanto à promessa, não tínhamos nenhuma outrora, numa vida regrada pelo pecado, distanciada de Deus, nós não tínhamos uma promessa, nós não tínhamos uma esperança. E a esperança, muitas vezes falando aqui na revista, é a esperança com fé. A esperança com fé. Não é a esperança apenas de esperar algo acontecer, mas sim é uma esperança dinâmica. É uma esperança em que Deus, Jesus Cristo, deposita no nosso coração que nós alcançaremos a vitória. Não apenas aqui nesse plano terreno, mas que vai além, que vai uma vida além a morte. Porque Cristo isso nos prometeu. Estávamos sem esperança e sem Deus, mas agora nós estamos com Deus. Eu estou falando aqui para a igreja do Senhor, que agora você era uma condição desse gentio como lá em Éfeso. Você não tinha esperança, você não tinha Deus, você estava separado, mas agora nós temos esperança em Cristo. Nós temos um Deus onisciente, onipresente e onipotente. E nós temos essa esperança e estamos com Deus. Eu quero te falar hoje, Igreja do Senhor, que você tem essa esperança no seu coração. Não desanime, não desanime. Essa é uma palavra para ti. Amém? E ele fala aqui, logo estudaremos cada um desses aspectos, chamados de, ponto 1, chamados de incircuncisão.
Mas, irmãos, o que era isso? Para que essa circuncisão? Para que isso que Deus, Jeová, fala a Abraão, entre um concerto e diz que a partir de agora a nação israelita deveria ter essa marca na carne, isso os varões deveria ter uma marca na carne para identificar, né? E aqui eu fiz alguns registros, igreja, que fala assim, marcas nas religiões não é uma coisa nova, certo? A marca em algumas religiões, ela é característica, a marca no corpo. Por exemplo, se você utilizar um pouco aí da memória, quando você vê um monge, por exemplo, lá na Ásia, né? Você facilmente reconhece aquelas pessoas de cabelo raspado, com a veste assim, etc. Você reconhece, ali é a religião deles. Então, Deus entra em um concerto, certo? Com Abraão, que o varão deveria fazer uma circuncisão. Essa circuncisão é uma marca no crepúsculo, certo? É muito parecido, muito próximo que nós podemos falar da operação da fimose. Mas por que, irmão Elivando? Essa preocupação de Deus ter uma marca logo ali, né? Logo nessa parte do corpo do homem, né? Eu gostaria de falar para a igreja que isso era necessário. Aliás, nosso Deus, tudo tem um porquê nas ações dele. As religiões pagãs da época de Abraão, e isso continua ao decorrer do tempo, eles faziam verdadeiras festas carnais e orgias por esse lado, nesse lado da sexualidade. Né? Nós podemos falar de pelo menos 2 grandes divindades que tinham em Canaã e perdurou no decorrer da história. Nós podemos falar de Baal-Peor e de Astarote. Esses 2 deuses da fertilidade, eles, para se cultuar eles, se faziam verdadeiras orgias. E nosso Deus, Senhor Jeová, foi logo nesse ponto. Não, o meu povo tem que ser circuncisado. Tem que ter essa marca no corpo. Porque eu não quero que o meu povo se contamine com essas orgias. Certo? Então, por isso, nós podemos observar o porquê desse motivo. Isso para a época, certo? Foi de extrema importância. Isso perdurou durante todo o Antigo Testamento. Onde é que nós vamos ver o fim disso? Quando o advento de Jesus Cristo, ele veio, certo? Mas aí, como isso se tornou uma cultura dentro do povo judeu, esse povo, esses gentios lá em Éfeso, certo? Ficou com essa perturbação. E aí? E aí, como é que vão ser? Nós vamos ter que ser circuncidados para ser aceito diante dos judeus. Aí nós vamos ver uma outra figura extremamente importante, que foi o apóstolo Paulo, que disse e veio, né, através do Espírito Santo, que é o dono da igreja. Senão, o importante não é essa marca na carne, mas sim a circuncisão do coração. Sabe por quê? Porque Cristo, Deus não tem sombra de variação, ele não muda, mas ele faz tudo novo. Tudo ele faz novo. Ele faz tudo novo. Certo? Então, nós podemos observar isso, irmãos. Esse conceito da circuncisão era isso. Tinha essa promessa, e isso está lá em Gênesis 17, 10, 11, essa aliança, essa marca. E você pode ir acompanhando, né? A circuncisão do coração, quero ir lá no subponto 3, que fala assim, o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas como uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Aquela operação, aquela marca que o varão, que o homem, tinha que ser feita até o 8º dia de vida, eram feitas por mãos humanas, certo? Mas o importante é a circuncisão do coração. Irmão, quer dizer que Deus só quer o coração? Não estou dizendo isso, não. Nós vamos observar que quando o seu interior ele é mergulhado de coisas boas,
de coisas que ele é regrado, bebe da fonte que é a palavra de Deus, ele automaticamente ele vai influenciar o teu exterior. Nunca vai ser o contrário. Você não vai conseguir influenciar o seu interior através do seu exterior, mas sim o seu interior, os seus pensamentos bons, né? Você que está verdadeiramente na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, bebendo a seiva preciosa. Aí as suas atitudes, os seus gestos, o seu comportamento exterior vai ser mudado, vai ser transformado, porque no seu interior essa mudança já aconteceu. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios para os gentios. Não os preocupeis, mas se preocupeis com o interior, porque automaticamente você vai modificar o seu exterior. E isso é a circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou grandes discussões, certo? Como eu tinha falado anteriormente. Nós podemos ver essas discussões entre os judeus ortodoxos e esses gentios, certo? Com costumes, com práticas. Isso gerou o primeiro grande concílio que aconteceu em Jerusalém. Esse concílio em que, de um lado, estava o apóstolo Pedro, líder da igreja primitiva, certo? Que fazendo uma defesa sobre os costumes judaicos, e do outro lado nós vamos ver Paulo, que por muitos é conhecido pelo apóstolo dos gentios. Mas nós vamos ver também e observar que o próprio apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 11, ele faz uma descrição de uma visão que ele teve, em que ele viu animais, quadrúpedes, répteis, aves, descendo do céu, sendo apresentado a ele, e uma voz dizia: Pedro, pega e come isso daqui. E o apóstolo fala: de maneira nenhuma, como é que eu vou comer isso que é impuro? E a voz do Senhor novamente fala a Pedro: ora, Pedro, aquilo que é separado por mim vai se tornar impuro? E Pedro responde à voz: de maneira nenhuma, Senhor. Então pega e come. Essa visão, irmãos, essa visão que está descrito lá em Atos capítulo 11, ele vai justamente de encontro a isso daí. Pedro, a partir de então, começa a se convencer que ele precisa verdadeiramente aceitar esses gentios, esses novos crentes. E que não vai ser essas marcas, essas tradições judaicas que vai fazer essa pessoa ser mais crente ou não, mas sim aquilo que está, novamente eu repito, dentro do seu coração e seguindo a palavra do Senhor. Amém? Então, amém. Continuando mais no segundo ponto, estranhos ao concerto da promessa. Nesta parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, mas Paulo estava convencido da situação em que os gentios estavam, né? Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa. Os gentios não sabiam nem o que tinha acontecido na aliança lá com Abraão. Eles não sabiam. Eles agora estão sendo ensinados. Estão sendo ensinados por Paulo, pela palavra, pela presença do Espírito Santo na vida deles. Uma vida sem Cristo. O que era uma vida sem Cristo? Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos num paganismo, cultuavam vários deuses. Eu quero dizer, igreja, que não é porque esses gentios, eles não tinham contato com a religião, de maneira nenhuma. Aliás, eles tinham uma religião politeísta. O que é isso? Eles cultuavam vários deuses, certo? Astarote continuou com outros nomes,
nós podemos aqui, já de antemão, falar um pouco de um Deus, por exemplo, um Deus grego, que continua sendo cultuado nos nossos dias, Dionísio. Dionísio é um Deus grego que faz menção ao vinho, que faz a sua relação com Baco, que é outro Deus já de Roma, certo? E essa tradição, essa cultura imergida, arraigada, eles vêm até o dia de hoje. Não é à toa que quando se fala em festa de carnaval, se cultuam esses deuses também. Se cultuam os deuses da bebida, aos deuses da fertilidade, a outra deusa aqui muito conhecida na Grécia, que era Afrodite, que era a deusa da sensualidade. Nós estamos, o mundo está cultuando, continua a cultuar esses deuses. Afrodite, Baco, Dionísio, através da sensualidade, através das bebidas, através da perversidade. Mas agora não. Agora esses crentes se encontram e você se encontrou com a verdadeira palavra. Certo? E aí se fala, né? Quando se tem várias perguntas sobre quem é Deus. E aí ele fala, o Deus, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou tudo. Né? Quem é a verdade? Né? Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nunca se esqueçam disso. Quando você tenta na sua alguma perturbação assim psicológica que nós temos, porque só estamos na carne ainda, reflita isso. Isso é uma verdade. Jesus é, e você serve esse Jesus. Ele é o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve escutar e a vida que você deve continuar com ele. Certo, irmãos? Então, eles estavam sem Cristo, mas agora eles estão com Cristo, separados da comunidade de Israel. Os gentios em Éfeso, eles estavam separados porque a promessa originária não era para eles, mas só que através de Cristo essa oportunidade chegou para todos. O sacrifício de Cristo, ele foi um sacrifício universal. Ele alcança todos aqueles que querem seguir. Em Romanos fala, né? Quem vai se salvar? Aquele que invocar o seu nome, certo? Aquele que invocar o nome de Deus, esse será salvo. Isso também é uma mensagem evangelística nesta tarde para você, meu querido irmãos. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos de Deus, que Deus estabeleceu aos patriarcas israelitas. Isso eu já falei também. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Está lá em Atos, capítulo 13, do 32 ao 37. Dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterados da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles. E, por consequente, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, você foi regenerado em Cristo, eu fui regenerado em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, de não saber o que é essa promessa, de desconhecer esta promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Nós fomos alcançados e fazemos parte dessa promessa através do ato salvífico de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sangue carmesim que derramou naquela cruz nos alcançou, nos banhou. E é através desse sacrifício que nós estamos aqui, procurando viver uma vida debaixo da palavra do Senhor. E tem uma referência lá, 3:29 de Gálatas, que vem falando sobre isso. No ponto 3, irmãos, sem esperança e sem Deus.
Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Está lá em 2,12 de Éfeso. Subponto 1, desprovidos de esperança. Eu até já comecei a falar um pouco sobre isso, que nós éramos desprovidos de esperança. Essa palavra esperança traz ideia de confiança. Eu quero nesta tarde também, Igreja do Senhor, através dessas palavras, através desse estudo, desse mini estudo, não se conforme apenas com essa live, mas continue estudando a palavra do Senhor. Faça o seu devocional diário. Faça o seu devocional diário. Pegue um tempo, leia a palavra do Senhor. Faça uma oração a Deus. Louve a Deus diariamente para te fortalecer. Então, essa palavra esperança, ela significa confiança. Se você perdeu em algum momento, perdeu a confiança, volte à palavra de Deus. Porque Ele é que vai nos dar confiança. Não é médico, não é o sistema de segurança, não é o sistema econômico, não são as autoridades, mas sim é Cristo que vai te dar confiança. Tenha esperança em Deus. Por isso que é tão importante nós termos esse contato, termos essa ligação, certo? Termos essa religião no sentido da palavra, que o homem foi separado de Deus, mas através da religação, que é a religião, estamos novamente em contato com o Senhor. Então, tenha essa religação, tenha esse contato com Deus, não perca essa liga com o Senhor. Nós a cada dia estamos vendo a necessidade de cada vez mais ter a liga com Deus, ser grudado com Deus, para nós não perdermos essa confiança. Então ele continua, né? Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia, que eu até entrei aqui um pouco, da religião, da filosofia grega, que só ia até o túmulo, depois dali eles não proviam mais nada substancial para aquela alma, né? Para aquela vida. Então, grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Está lá em Atos 17, 18 e 32, fala também um pouco sobre esses filósofos, e que consequentemente pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. E por isso não tinham em que sustentar a esperança. Por isso que Paulo foi lá e falou, para sustentar de novo essa ligação. Quantas vezes nós perdemos um pouco o foco, né? Perdemos, porque o que é a nossa caminhada cristã? O foco é Cristo. Muitas vezes nós nos desfocamos, alguma coisa do mundo embaraça a nossa visão. É como se fosse um argueiro no olho, né? Como se fosse uma poeira no olho, uma areia no olho. E embaraça, e às vezes nos faz, por causa desse embaraço, nos fazem muitas vezes tropeçar, e às vezes erramos, e às vezes até caímos. Certo? Mas a palavra do Senhor convida, e essa tarde convida a você novamente ter essa relegação e voltar essa confiança, essa esperança em Cristo. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Certo? Hebreus 6, 18 e 19, 2 Coríntios 7, 10. Por consequente, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Irmão, eu estou desesperançado, estou angustiado, eu estou assim, perplexado, tem algo que está me incomodando, eu acho que eu não escuto mais Deus, acho que Deus não me escuta mais. Eu quero falar, irmãos, nessa tarde, que Deus nunca deixou de te escutar. Ele trabalha no silêncio também. Ele, quem é o dono do amanhã, é Deus.
Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a instantes. Nós não sabemos. Mas Ele é que sabe. Muitas vezes, por causa de um pedido seu, você fala e você, por causa do nosso tempo cronológico, porque nós somos cronos, né? O homem é crono, já que estamos falando aqui em algo sobre a filosofia grega, nós somos cronos. Nós nos preocupamos com o tempo. Olha só, eu estou com um relógio de pulso. É porque eu estou preocupado com o tempo. Essa live tem um tempo, né? Porque nós temos essa preocupação. Porque é do homem ser regrado por tempo, determinar. Mas isso é do homem. Deus não. Deus, Ele é o dono do tempo. Para Ele não tem tempo. Ele faz quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser e no tempo que Ele quiser. O que é que nós precisamos? É confiar no Senhor e aprender isso dele. Certo? Sem Deus no mundo, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam em nenhuma divindade, de maneira nenhuma. Como eu já falei aqui, anteriormente eles adoravam outros deuses, Afrodite, Dionísio, Astarote, certo? A cultura religiosa perpassou durante os tempos, se perpassa ainda durante os tempos, certo? Então eles não eram de maneira nenhuma alheios a nenhuma divindade, de maneira alguma, certo? Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses, e aqui eu relatei alguns. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel, o verdadeiro Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o general dos generais, o médico dos médicos. São frases, sentenças afirmativas que eu e vocês estamos cansados de escutar, mas muitas vezes essa afirmativa nós não acreditamos e não colocamos em prática. Eu te convido a te colocar em prática. Você serve ao Deus, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o general dos generais. Amém? Então, e aí continuando. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. João 17, versículo 3, né, irmãos? E aí quero fazer essa leitura junto com os irmãos. 17, versículo 3 de João, que fala o seguinte, na minha versão aqui, irmãos: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A único Deus verdadeiro. Certo, irmãos? Esses deuses aqui, na realidade, eram demônios. São demônios. E o povo, os gentios, estavam adorando a demônios, porque eles faziam coisas abomináveis. Muitos deles requisitavam sacrifícios humanos. Muitos deles requisitavam a imoralidade sexual. Já pensou um Deus requerer que você faça um sacrifício, ou a desculpa que o homem às vezes utilizavam, que muitas vezes é a desculpa para poder nutrir a concupiscência carnal. Assim, eu vou fazer um ato imoral porque eu estou cultuando Astarote, por exemplo. Mas na realidade eles estavam tendo o prazer carnal, né? E eles utilizavam apenas essa imagem para poder confirmar uma ação que eles também sabiam que eram abomináveis, mas praticavam essas ações. Mas nosso Deus verdadeiro não aceita esse tipo de coisas. Certo, irmãos? Então, vamos aqui pulando para a conclusão. No outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus.
Nós estávamos em outro tempo separados, incircuncisos de Deus, certo? E excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa. Desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, olha só, faça agora esse exercício de memória. Qual foi o dia que você aceitou a Cristo? Lembre, um dia foi quando você confessou a Cristo e mudou a página da tua história. Você mudou, porque você confessou perante os homens, e está lá em Romanos, que é aquele que confessar com a boca e aceitar com o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse será salvo. Certo? Então, um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Essa foi a sua circuncisão, meu irmão. Aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança. Você faz parte agora de uma esperança que também é uma confiança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Glória a Deus. Para sempre. Certo, irmãos? E aí eu gostaria de ler também uma outra passagem que está lá em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículo 13. E aí já vamos para o encerramento. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Show ou nada? Você pode me ajudar. Pode ler, irmão. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Certo, irmãos? 15, versículo 13, né? 13, certo? Romanos, capítulo 15, versículo 13. Eu vou ler aqui minha versão, que é um pouco diferente do irmão Nato. Diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Certo, irmãos? Romanos, capítulo 15, versículo 13. Tá certo? Então, irmãos, com imensa satisfação, nós estamos aqui encerrando em breves palavras a nossa aula de hoje. Como o irmão Nonato já falou, o dirigente da escola dominical, esse é o nosso compromisso do sábado, né? Todos os sábados, a partir de hoje, às 17 horas, nós vamos ter esse encontro virtual com os irmãos, certo? Eu quero parabenizar todas as mães, certo, da igreja, e até aquelas que estão assistindo, que não é da igreja, mas está assistindo do lado da pessoa. Eu quero te parabenizar, que assim, Deus tem uma comparação, assim, se tem uma comparação de amor próximo disso, né? Próximo disso é o amor de mãe que Deus tem, certo? Isso está descrito na palavra do Senhor. Então, eu já quero felicitar todas as mães, e que nesse período, né, que nós estamos vivendo, aquele que não pode visitar a sua mãe, também faça pelo menos assim uma ligação, né? Que a gente tem que minimizar o máximo possível, né, irmãos? Vai concluir? Não, pode concluir. Também queria parabenizar a todas as mães, inclusive a minha esposa, que é mãe, agradecer pela compreensão e parabenizar as mãezinhas que estão enfermas, que Deus possa dar o livramento e que neste momento possamos estar intercedendo por cada irmão dentro dessa situação que nós estamos passando, dessa pandemia, mas que Deus está no controle, porque a última palavra é a dele. E queremos, neste momento, pedir para que os irmãos estejam conosco no próximo sábado para uma nova live da EBD. E queremos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu muito obrigado, Senhor, por esta tarde. Aqui, Senhor, estamos reunidos fazendo esse trabalho, Senhor,
porque não podemos fazer em aula presencial, mas nós estamos aqui, tu nos deste condições para que nós possamos fazer através da tecnologia, Senhor. Mas a tecnologia usada para o bem, para pregar o teu santo evangelho, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos. Abençoa a vida, Senhor, de toda a igreja. Abençoa os trabalhos que estão sendo feitos, Senhor. Lá na Areia Grossa, aqui também. Abençoa o nosso pastor Israel, que está, Senhor, em quarentena. Meu Deus, toma o teu filho nas tuas mãos. Tu sabe as lutas, Senhor, que ele está passando, Senhor. Queremos também interceder, Senhor, pelas pessoas enlutadas, Senhor, que perderam os seus entes queridos diante dessa pandemia, Senhor. Mas, Senhor, consola esses corações, Senhor. E desde já, Senhor, eu te peço, Senhor, por toda a tua igreja, Senhor. Pois nesta tarde, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, que reine e vive para sempre. Amém.